Separação do Brasil de Portugal. Debates, conflitos e até o assassinato de um jornalista marcaram esse processo. É o que você vai ver agora no projeto especial da Band dos 200 anos da independência. Quando a censura caiu no Brasil, em 1821, houve um crescimento impressionante da imprensa. No ano da independência existiam dezenas de jornais publicados no país, e todos tinham lado. A imprensa é muito importante, porque ela vai criar as condições para um grande debate público. Quanto maior for o debate, mais forte vai se tornar a ideia de Brasil e esse desejo de um projeto de país. O jornal partidário só tinha assinante, era entregue em casa. A ideia de você vender um jornal na rua para qualquer um é a que mudou tudo, é a que veio em 1839. Tinha jornal conservador, liberal, radical, contra e a favor do poder absoluto do imperador Dom Pedro I. Você tem uma quantidade enorme de jornais circulando e com isso as pessoas começam a debater. Então a Constituinte, como é que nós vamos pensar a Constituinte? O que é uma Constituinte? Nós somos a favor ou contra a democracia? Dom Pedro é contra, e nós? E muitas vezes a agressividade extrapolava o ambiente dos debates. O jornalista Luiz Augusto Mey foi espancado algumas vezes por adversários, numa delas por amigos de Dom Pedro I. Mey era redator de um dos jornais mais populares da época, a Malagueta. Os jornais refletiam o clima acirrado dos debates na Assembleia Constituinte, que ameaçava impor limites ao poder de Dom Pedro. O imperador decide usar a repercussão provocada por um artigo do jornal Sentinela da Praia Grande, que defendia a demissão de militares e políticos portugueses como um dos argumentos para justificar o fechamento da Assembleia e baixar a sua própria Constituição. Ele cria o poder moderador, exercido pelo imperador, que se sobrepõe aos outros três poderes e, na prática, garantia o poder de decisão a Dom Pedro. Os anos seguintes são marcados pela extradição de lideranças como José Bonifácio e conflitos entre brasileiros e portugueses nas ruas. Foi o assassinato de um jornalista que acirrou ainda mais os ânimos em relação a Dom Pedro. Em São Paulo, Líbero Badaró era um opositor implacável do governo, no jornal que publicava, o Observador Constitucional. Badaró era dono de um jornal, mas ele escrevia em outros jornais. Ele era um escritor talentoso, crítico ferrenho da monarquia, era um liberal republicano. Ele começava a ser muito bem visto pelos autônomos, pelos liberais, profissionais liberais, jornalistas, advogados. Líbero Badaró foi assassinado no centro de São Paulo, nesta rua que hoje leva o seu nome. Na noite de 20 de novembro de 1830, o jornalista foi cercado no caminho de casa por homens que atiraram nele. Socorrido por estudantes, morreu no dia seguinte. O ouvidor da Justiça do Império foi apontado como mandante e Dom Pedro I acusado de proteger os autores do crime. Líbero Badaró foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil em razão do seu trabalho. Pouco antes de morrer, teria dito: morre o liberal, mas não morre a liberdade. Ele foi assassinado, nós não sabemos se foi a mando de Dom Pedro I ou não, mas caiu sobre ele a culpa. O assassinato do jornalista Líbero Badaró é apontado como um dos motivos para o enfraquecimento de Dom Pedro I. Poucos meses depois, em abril de 1831, ele abdicou da coroa em favor do filho e embarcou para Portugal. Com a partida do imperador, termina um dos períodos mais agudos do chamado jornalismo panfletário. Um bom exemplo é a opinião de Evaristo da Veiga, da Aurora Fluminense, um dos jornalistas mais influentes dos primeiros anos da independência.
Eleito deputado, ele dizia que a partir daquele momento cabia ao parlamento ser o centro das discussões e dos debates. Quando estava o Dom Pedro, eles eram contra o poder autoritário do Dom Pedro, o poder arbitrário, central do Dom Pedro. Todos eles eram muito contra o Dom Pedro. Quando o Dom Pedro foi embora e eles ficaram no poder, a coisa muda. Não tem mais o Dom Pedro para brigar, né? Então, agora nós somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Nós, todos os parlamentares. E isso moderou. Então, a moderação começou aí. O Dom Pedro já pegou bem mais, o Dom Pedro II pegou bem mais moderada a coisa.